noite a todos que nos acompanham. É com alegria que a gente quer participar desse tempo de louvor, tempo de ouvir também a palavra, nesse reflexão, refletindo aquilo que Deus quer falar na vida de cada um de nós. E queremos relembrar alguns louvores aqui, especialmente esse que diz: Senhor, eu sei que é teu este lugar e todos querem te adorar. Toma, Senhor, tu a direção. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Olá, amados, como é bom estar com vocês novamente, como é bom tê-los acompanhando esse tempo em que queremos estar refletindo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que sempre de novo vem para nós como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como
andaríamos perdidos, confusos, se não tivéssemos a palavra de Deus. Por isso queremos sempre agradecer a este Deus que disponibiliza da sua palavra para que tenhamos boa instrução, verdadeira orientação e saibamos andar no caminho que Ele quer para nós, o caminho de salvação. Por isso, quero convidá-los, onde quer que você esteja neste momento, curve a tua cabeça diante de Deus e queremos orar. Deus amado, muito obrigado pela vida que o Senhor nos tem dado. Só isso é razão para adorarmos a Ti, para louvarmos o Teu nome, para glorificarmos a Ti, Senhor, como Deus maravilhoso sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Muito obrigado também, Senhor, por tudo aquilo que temos tido, por tudo aquilo que somos diante de Ti e onde quer que estejamos inseridos. Por Tua presença, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, Senhor, tudo isso que é importante, que é necessário na nossa caminhada neste mundo em que precisamos de Ti, em que precisamos, Senhor, da Tua orientação, da Tua condução. Por isso, eu quero pedir em nome de Jesus, onde quer que cada pessoa esteja, Senhor, pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que o Teu Espírito Santo esteja sobre elas, abençoando, fortalecendo, animando, dando, Senhor, dessa esperança que quando vem de Ti, nunca morre, sempre está viva, porque é a esperança marcada pela presença de Cristo Jesus no nosso coração. Abençoa agora quando queremos meditar sobre a Tua palavra. Coloca sobre nós o Teu Espírito Santo. Dá-nos entendimento dessa palavra e também sabedoria em praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos refletir sobre o 7º mandamento. É verdade. Na verdade, na semana passada, foi refletido sobre o 8º mandamento, através do nosso querido pastor Nelson Pereira. Hoje, quando nós refletimos sobre o 7º mandamento, nós temos um outro convidado querido. É o pastor Rafael Coelho, que atua na cidade de Jaraguá do Sul. E ele nos traz a abordagem sobre este mandamento tão importante para nós como são os demais mandamentos. E o desejo é que essa palavra toque profundamente o teu coração. Fiquemos agora, então, com essa reflexão. Olá, amigos da comunidade de Camaquã. Aqui quem fala é o pastor... Olá, amigos da comunidade de Camaquã. Aqui quem fala é o pastor Rafael Coelho. Sou pastor na cidade de Jaraguá do Sul, na comunidade Apóstolo Pedro. E com muita alegria aceitei o convite para compartilhar essa mensagem nessa série que vocês têm trabalhado, chamada Reflexão, onde vocês têm trabalhado o tema agora já bem avançado aí dos 10 mandamentos. A nossa conversa hoje é em torno do 7º mandamento, que é aquele que fala sobre não furtarás, mas como tema da série de vocês, da conversa de vocês, vocês têm falado sobre valorize o que é teu. Antes ainda de entrar no assunto do 7º mandamento, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre o que significam os mandamentos. Eu sou alguém que eu não sou de berço cristão, nunca tinha participado de uma igreja cristã, e com 18 anos de idade, então, na comunidade de Canguçu, quando eu comecei a participar da comunidade, a participar da igreja, quando eu me tornei cristão, uma coisa que os meus amigos que não eram cristãos constantemente perguntavam é: o que a tua igreja não deixa fazer? Porque logo quando se pensava na igreja, se pensava num conjunto de regras, de proibições, olhando muito mais para aquilo que a igreja não deixava a gente fazer do que aquilo que de fato a igreja era. Eu confesso que eu não sabia responder direito,
porque eu fui alcançado por esse amor na comunidade, pela vida comunitária, pelos amigos que eu fiz. Tinha muita alegria de ir aos cultos, eu não sabia responder direito, mas logo fui entendendo o porquê que muitas vezes a igreja é entendida assim, como lugar onde você não pode fazer as coisas. Mas tem uma frase que eu acho sensacional, que eu ouvi uma vez do pastor e professor Michael Gorin, canadense, que ele diz assim: a maioria das pessoas, quando pensam na igreja, pensam que a igreja ela deve ser marcada e o destaque dela está naquilo que ela não faz, mas que os outros fazem. Quando, na verdade, o grande destaque da igreja é que ela faz o que ninguém mais faz. Ou seja, a igreja não é destacada, a vida com Deus, o evangelho não é o conjunto de coisas que os outros fazem e nós não fazemos. Mas tem muito mais a ver com as coisas que nós fazemos e que ninguém mais faz. Assim era o jeito que Jesus amava as pessoas. Era o jeito que Jesus olhava para as pessoas, era o jeito que Jesus vivia sua vida de serviço e de amor ao próximo. E é por isso que quando nós falamos sobre os 10 mandamentos, é muito importante a gente lembrar que os 10 mandamentos nos falam de palavras de liberdade. Ao contrário do que se diz que os 10 mandamentos é o conjunto de regras do que eu não posso fazer, os 10 mandamentos eles são recebidos pelo povo de Israel num momento no qual Deus está mostrando para eles: agora que eu lhes libertei da escravidão do Egito, para não voltarem a ser escravos, não façam isso. Ou seja, os 10 mandamentos não tratam das regras das coisas que eu não posso fazer. Mas os 10 mandamentos me dizem que agora que eu sou livre, na minha liberdade, eu consigo dizer não para coisas que me fazem mal. Liberdade não tem a ver com eu fazer tudo o que eu quero, mas liberdade tem a ver com eu poder dizer não para as coisas que me fazem mal e que fazem mal ao meu próximo. Tem um escritor, um filósofo do tempo do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia o seguinte: o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Um poeta francês também chamado Marie Chenet dizia o seguinte: Deus fez a liberdade, o homem fez a escravatura. Ou seja, é essa história de que muito além daquilo que acontece da liberdade que Deus nos dá, muitas vezes nós nos prendemos e vivemos nos acorrentando em muitas coisas. Vivemos em relacionamentos extremamente escravizadores, sem liberdade nenhuma, que nos aprisionam, que nos acorrentam, que nos fazem mal. Vivemos num relacionamento com nós mesmos e com Deus, cheio de regras, cheio de sentimentos, cheio de emoções não tratadas, que na verdade fazem o processo contrário, eles nos fazem mal. E quando nós olhamos para o texto de hoje, é aquela lembrança que Deus diz em Êxodo capítulo 20, versículo 1, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da terra da escravidão. E o nosso tema do dia de hoje é quando vai falar sobre não furtar, ou seja, não furtarás. Você não vai furtar. O versículo 15 nos fala isso. E por que é tão importante essa palavra, quase óbvia num primeiro momento que a gente lê, de dizer que liberdade é não roubar ninguém? Interessante que no ensino confirmatório, quando eu trabalhava esse tema com os jovens, a gente leu aquilo que Lutero explica sobre o 7º mandamento, que Lutero diz assim: não roube. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos, mas devemos ajudá-los a conservar e melhorar o seu meio de vida. A gente conversava sobre o que Lutero falou e um dos adolescentes disse assim para mim: pastor, você já percebeu uma coisa? Que tudo aquilo que o mandamento diz não, quando a gente não leva a sério, mais cedo ou mais tarde, ele prejudica outras pessoas e por final ele faz mal para a própria pessoa? Aí eu lembrei de novo dessa história da liberdade. De fato,
o não cumprir os mandamentos, o não estar atento aos mandamentos, na verdade nos leva para uma escravidão. E nesse caso, quando nos fala não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, não nos apoderar por meio deles de mercadorias falsificadas, de negócios desonestos, mas ajudar a conservar e melhorar o seu estilo de vida. Esse texto vai nos dizer que a nossa liberdade, o não furtar, o ter essa liberdade de não roubar do outro, é de fato aprender a viver contente, com contentamento com aquilo que eu tenho. Aprender a viver e a saber que na minha vida, quando eu não sou escravo do descontentamento, eu vivo a liberdade de contentar-me e de aprender a me satisfazer com aquilo que Deus me dá. Parece um exercício difícil, mas eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Eu estou há 6 anos em Jaraguá do Sul, mas antes de estar aqui, eu fui pastor por 5 anos na comunidade de Araripina, no sertão de Pernambuco, comunidade da Missão Zero. E lá no sertão de Pernambuco nós tínhamos um trabalho na zona rural, num lugar muito precário chamado Vilinha, que é apelidado de Vilinha. E lá morava uma senhora de mais ou menos 70 anos de idade, chamada Dona Vicentina. A Dona Vicentina era uma senhora muito simples, mas toda vez que você chegava lá, ela lhe esperava com um café e com um bolinho de macaxeira, como eles falam lá, de aipim, de mandioca. E na sua simplicidade ela recebia visitas, tinha um barreiro muito simples de onde tirava água, ela plantava feijão de corda, e uma vez a receber a visita de uma pessoa que tinha bens materiais muito bem intencionado, a pessoa chegou para ela e disse assim: o que você faz quando não chove? E ela, na sua simplicidade, disse: quando não chove, a gente não planta. E a pessoa fez uma segunda pergunta óbvia: então, o que a senhora faz quando chove? Ela diz: a gente planta. A pessoa, profundamente comovida, diz assim para ela: Dona Vicentina, o que a senhora precisa? A resposta dela foi: o que eu preciso, eu já tenho. Jesus cuida de mim. E eu posso agradecer a todos os dias por aquilo que Ele me dá. A pessoa ficou extremamente comovida e a sua história até hoje aquece meu coração de me lembrar do testemunho da Dona Vicentina, de me ensinar mais uma vez a valorizar aquilo que eu tenho. Isso não significa um contentamento com um pouco no sentido de que estar em conformidade. Claro que nós devemos trabalhar, nós devemos construir, nós podemos sonhar, nós podemos ter bens, mas como ponto de partida nós sempre deveríamos saber que nós não somos escravos disso, que a verdadeira liberdade que Cristo me dá me ensina, como diz o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação, seja com fartura, seja com necessidade. Muito além daquilo que eu tenho, o mais importante é o princípio que eu tenho. E quantas vezes pessoas são levadas a cometer negócios desonestos, a entrar em corrupção. E se você olhar para a vida dela, isso não tem a ver com ela não ter o que comer, mas normalmente tem a ver com um anseio desenfreado por ter mais e mais e mais e mais, o que se torna uma verdadeira prisão, de que a pessoa é insaciável no seu desejo por mais. E o resultado é que ela abre mão de princípio, ela abre mão de valores e ela vive infeliz. Professor Ricardo Bitum, professor presbiteriano, ele conta que como professor de direito, uma vez ele foi dar aula para os seus alunos e fez a pergunta para os alunos mais ou menos da seguinte maneira. Ele perguntava: vocês aqui que estão estudando, quem tem como grande objetivo na vida ficar rico, ter muito dinheiro, ter a sua casa, ter os seus bens e ter inclusive um dinheiro para já comprar uma casa e projetar o futuro dos seus filhos? E que se desse para resumir, você vai trabalhar mais ou menos só para isso. Quem tem esse desejo, levanta a mão. Ele disse que quase todos naquele auditório levantaram as mãos e falaram: esse é o meu desejo, esse é o meu desejo. Mas como ele era pastor também, ele é pastor também, ele resolveu fazer a mesma pergunta na igreja, de dizer: eu vou perguntar na igreja para ver qual é a resposta que eu tenho. E para sua não muito surpresa e tristeza, ele via que o sonho dos cristãos era exatamente igual. Eu vivo, eu trabalho, eu me esforço
para ter mais dinheiro, para ter uma casa melhor, para acumular mais, para gastar mais com os meus bens. E ele disse o seguinte, como resumo dessa história, ele disse: quem nos ensinou que a vida se resume em acumular bens? Inconscientemente a gente não percebe, mas nós somos escravos do mesmo mal de um Fernandinho Beiramar, de um traficante que está preso. A diferença é que o nosso meio para chegar a esse fim é o meio de, às vezes, gastar a vida em um projeto desses. Só que nesse meio muitas pessoas vão sendo emaranhadas, aprisionadas no querer mais e mais e mais, e daqui a pouco abrem mão dos seus princípios para chegar naquele fim, se tornam corruptas, se tornam desonestas, aceitam suborno, fazem muitas coisas erradas porque não conseguem mais valorizar o que têm. E ao contrário, ele diz, o Fernandinho Beiramar rouba a vida inteira para alcançar aquilo. E você muitas vezes gasta a sua vida inteira para alcançar aquilo que você pensa que o bem material vai satisfazer. Por isso o convite que esse mandamento nos diz é para você ser livre. Aprenda a fazer do seu trabalho um meio de servir a Deus, um meio de amar ao próximo, um meio de destacar a sua honestidade. É interessante que um sapateiro certa vez perguntou para Lutero: Senhor Lutero, como eu faço para honrar a Deus com o meu trabalho, pois eu sou um sapateiro? A pergunta dele era no sentido, como fazer a obra de Deus sendo um sapateiro? A resposta de Lutero foi: faça o melhor sapato que você conseguir e venda por um preço justo. Assim você vai realizar a obra de Deus. Já chegando ao perto do final da nossa mensagem, eu ainda gostaria de lembrar de duas situações. A primeira é quando, lá naquela lista de Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos falar desse contentamento, de dizer que aprender é um aprendizado viver contente com o que temos. Mas também nas instruções sobre o que fazer aquele que furtava, ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter o que repartir com quem não tem. A finalidade do trabalho é de sustento, é de honra, é de dignidade, mas é de pensar no próximo e em servir ao próximo com aquilo que é o meu trabalho. De pensar também, eu vou ter para abençoar, eu não vou ter apenas para acumular. E aí eu encerro com o exemplo de Zaqueu, que é interessante que quando Jesus entra na vida de Zaqueu, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, depois daquele encontro com Jesus, Zaqueu sai da sua casa e diz para Jesus: agora eu vou devolver tudo que eu roubei dos outros 4 vezes mais. Aqui vai a grande lição. O encontro com Jesus, ele nos leva ao movimento, ele nos leva ao arrependimento, ele nos leva mais uma vez a perceber que tudo aquilo que nos escraviza diante de Jesus nos liberta. E a gente faz do nosso dinheiro, dos nossos bens, da nossa vida uma maneira de abençoar o próximo. E também, se a gente não tem sido honesto, se a gente tem usado da maneira errada o nosso dinheiro, se a gente tem furtado, se a gente tem caído em esquemas de corrupção, Jesus nos convida a sair dessa prisão, a sair dessas correntes. E agora fazer esse movimento de dizer: me perdoa, Senhor, eu me arrependo e eu quero usar a minha vida em favor e em bênção para a vida do irmão, para a vida do próximo. Por isso, talvez alguém nos escuta que tem percebido que não tem sido tão honesto com seu dinheiro, que não tem sido tão honesto com seus bens. Se arrependa, sirva a Deus com as tuas finanças, mude teu coração também nessa área. Para você que anda inquieto, que tem gastado a tua vida correndo atrás do dinheiro, quem sabe, e está sempre descontente, eu quero lhe dizer: valorize o que é teu. Valorize o Deus que te dá a possibilidade de viver a liberdade de que você não é um escravo do dinheiro, mas que o dinheiro faz parte dessa tua vida livre para servir e para conseguir dizer não para negócios desonestos, para acúmulo de bens materiais desnecessários, para poder servir ao próximo com aquilo que você tem. Encerro com uma frase de Tim Keller que ele diz assim: a história da raça humana consiste em exílio e em um anseio para retornar para casa. Ele diz: essa é a nossa história. Escravos que vão colocando no seu coração e percebem que tem no seu coração um anseio para deixar de ser um escravo e voltar para a casa do Pai. Deixe de ser escravo, valorize o que você tem, viva essa liberdade
e volte para os braços do Pai que te ama e que com certeza te abençoa e cuida de ti. Seja grato, seja feliz, sirva a Deus com alegria e com a liberdade que Ele te dá. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Queremos agradecer muito, pastor Rafael, por esta palavra, por essa bela explicação. Queremos desejar que Deus continue abençoando a você, a Catilane, tua amada esposa, a tua família, também o teu ministério nesta igreja, nesta cidade em Santa Catarina. Muito obrigado, carinhosamente é o que temos a te dizer neste momento. A partir dessa palavra, nós queremos orar. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra vem de fato para orientar a nossa vida para o bem, para aquilo, Senhor, que te agrada, para aquilo que também traz a nós alegria, felicidade, contentamento. E assim também traz aos outros, através do nosso testemunho, através da nossa busca, através das nossas atitudes. Por isso, Senhor, ajuda-nos a valorizar aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, como graça tua, como presente teu. E assim, tudo aquilo que tivermos a mais, que seja sempre o lucro, Senhor, dessa tua generosidade na nossa vida. E que possamos também ser generosos, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor. Também como igreja, que possamos sempre estender a mão, possamos sempre olhar carinhosamente para aqueles que precisam, muitas vezes mais do que nós, que padecem, não só por questões físicas, mas também emocionais, espirituais. Que ali tu nos use como instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidá-los para o culto, agora presencial, às 9 da manhã, no próximo domingo. Claro, com a tomada de todas as regras, a obediência a elas como um testemunho também diante de Deus. E lembrando que para participar deste culto é necessário fazer a inscrição junto à secretaria até sexta-feira, se possível ao meio-dia. E daí sim estaremos aptos para esse momento juntos na presença de Deus. E na próxima quarta-feira, então, a nossa continuidade com esse tema, os mandamentos, onde nós teremos um outro convidado. A todos, uma boa noite e uma bela semana. Nós queremos deixar aqui a bênção de Deus com a letra desse louvor, que Deus seja abençoando a tua vida e a tua casa. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar as bênçãos do Senhor, hão de te alcançar. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar,
cujas